Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nessa edição, os destaques são: causas e efeitos dos juros. Após os números acima do previsto no CAGED de junho confirmarem uma economia aquecida, com a criação de 201,7 mil empregos frente a 131,3 mil em maio, todos os olhos se voltam, nessa quarta, para as decisões das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, com alguma atenção também para o Japão. Apenas no gigante asiático há um horizonte de mudança para cima. Tanto por aqui quanto no que se refere à economia norte-americana, o foco não é na decisão em si, já que há consenso de que ambos os bancos centrais manterão as taxas inalteradas, mas nas sinalizações. Nos Estados Unidos, há forte expectativa de que o Fed acene para a queda dos juros em setembro. Qualquer cenário fora desse vai causar turbulências e tende a afetar o dólar e o mercado. Já no Brasil, a questão está mais em aberto. A dúvida é se o BC apenas manterá a taxa Selic, indicando compasso de espera, ou se apertará as indicações sobre um possível aumento da taxa nas próximas reuniões do Copom. O primeiro cenário não mudará muita coisa. O segundo, por sua vez, geraria impactos diretos. 1. Dentro do próprio governo, atiçando novos ataques contra Roberto Campos Neto e deflagrando embates sobre o seu sucessor. 2. Nesse ponto, o presidente Lula não trabalha, em nenhuma hipótese, com o nome para o órgão que aposte em crescimento dos juros. 3. Em relação aos juros futuros e projeções de inflação, bem como, ainda que possivelmente em menor medida, para a questão fiscal sobre as contas públicas, o grau dos questionamentos dependerá, até mais, das reações ao balanço exposto pela Fazenda, que especifica de onde a pasta vai tirar os 15 bilhões de reais congelados no orçamento 2024. O movimento afeta programas importantes do governo, com destaque absoluto para o PAC. É evidente que houve articulação prévia com Lula e com a própria Casa Civil, de Rui Costa, que toca o programa. A questão é o quão azeitada foi essa combinação. Um fator inequívoco nesse sentido será a análise com lupa dos projetos que entraram na faca e até que ponto fazem parte dessa conta os planos de recomposição ao longo do ano. Costa e Lula esperam uma equação que se volte, essencialmente, ao que já andaria devagar quase parando, evitando que o governo perca gás em bandeiras importantes. A solução para o dilema do governo na Venezuela? Confirmando o diagnóstico dos destaques, o PT resiste muito a qualquer questionamento à eleição de Maduro, com uma nota que provoca divisão dentro do próprio partido, enquanto o Planalto busca uma saída que fortaleça sua liderança regional. Lula tem, a princípio, o apoio dos Estados Unidos para exercer esse papel, já que os norte-americanos não querem assumir a frente no processo. É justamente esse o trabalho de bastidores levado à frente pela diplomacia brasileira, tanto na reunião entre o presidente e Biden, quanto nos esforços para chegar a uma declaração conjunta com México e Colômbia. Trata-se da melhor opção na mesa. O peso de uma manifestação nessa linha ofereceria alguma proteção ao governo? O problema de fundo, entretanto, permanece. Como o Brasil vai se posicionar diante de um quadro cada vez mais negativo e de maior desconfiança global, em relação a um aliado histórico do PT e de parte da esquerda? E que é o que tudo indica, ainda deve se agravar com a continuidade de protestos e prisões, exacerbando a imagem de violência e autoritarismo. Em declaração dada no final da tarde de ontem, o Lula antecipa uma abordagem que pode ser a mais palatável diante de parte de sua base à esquerda, mas que tem grande chance de se tornar, rapidamente, muito difícil de sustentar. A linha é de ressaltar a normalidade institucional e que contestações serão feitas dentro do sistema, a partir da apresentação das atas. Só que, a cada hora que passa, qualquer dado que venha a ser apresentado pelo governo Maduro perde legitimidade, dentro e fora do Brasil. Estados Unidos preocupados com a guerra entre Israel e Hezbollah. Embora esteja um pouco fora do radar no Brasil, até em função do foco na Venezuela, crescem as preocupações internacionais com a escalada nos embates diretos entre Israel e o Hezbollah. O temor é de que o enfrentamento se transforme em guerra aberta, o que levaria o tema para o centro das eleições norte-americanas. A voz que você ouviu neste podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.